Hoje, nós vamos aproveitar o formulário como exercício que vocês vão desenvolver, né? Aproveitar o formulário que foi construído na aula passada. Percebam que eu guardei o nome de cada um desses objetos que a gente vai utilizar para a construção do nosso exercício. Como exemplo, eu criei um novo cenário. Nossa abordagem hoje vai falar sobre o response.write, que nós já começamos a entender um pouquinho na aula passada. Lembra que o response.write nada mais é do que uma instrução do ASP e que envia dados para o browser. Lembra que a gente testou e ele não envia o código? Ele interpreta e manda o resultado? Né? Para executar isso, o que a gente precisa ter na construção do nosso HTML para que o Internet Information Server consiga interpretar as informações de ASP, que é a tag início e fim de código ASP. Lembram disso? Nós vimos na aula passada, on praticamente. Isso. Agora vamos entender como é que a gente consegue trabalhar isso aqui, porque no exercício B eu vou atender os dois requisitos para a gente ter uma interação. O HTML em si, só o próprio HTML, não consegue receber a informação e trabalhar com esses dados. Então ele tem algumas limitações. Nós já estamos enxergando as limitações dele. Então dentro dessa visão, vamos utilizar o ASP para nos ajudar nesse contexto, de modo que ele é capaz de receber os dados provenientes de outra página e eu consigo trabalhar com essas informações. O que nós vamos fazer hoje é a seguinte situação. Preencho informação num formulário e eu tenho que preparar uma página capaz de receber essa informação e mostrar o que foi digitado. Eles são dados distintos em locais separados, ok? Então, para início, eu começo a trabalhar construindo uma página HTML, só um campinho texto lá dentro e um botão enviar. Fator importante aqui, ó. Lembra do formulário? O recebe.asp x é quem vai ser capaz de receber essa informação e trabalhar nesse contexto. Como é que nós fazemos isso? Então, a nossa página asp x recebe asp x tem a seguinte construção. Vamos lá. O HTML normal, o body normal, e aí nasce o texto, né? Seu texto foi dois pontos. Eu preciso carregar uma informação aqui. Para isso, eu tenho que trabalhar da seguinte forma. Vamos iniciar o ASP e aí a gente começa. Olha, uma informação que veio de fora, eu preciso guardar numa variável. Para nascer a variável, nós vamos trabalhar com string. Vamos usar sempre string por enquanto, bem? Depois a gente começa a trabalhar com numérica, com texto, vamos usar string. Uma variável do tipo string, vtexto. Opa, vtexto de novo não. Professor, para rodar em casa esse meu código de ASP, eu tenho que ter alguma coisa instalada nele? Você tem que ter o Visual Studio instalado. Na verdade, você não precisa ter o Visual Studio, mas ele vai te ajudar. Por quê? Porque vai instalar o Internet Information Server. Ele que está instalado na sua máquina. IIS. IIS. Bem? Na versão do Windows 7 Home não tem IIS. Não vem. Não é nativo. Tá? Não faz download dele. Não consegue fazer download dele. Não consegue? Não, legal, cara. Não sei disso, hein? Ele não é disponível. Aí, se você instala o Visual Studio, aí ele já traz o pacotinho inteiro para ele funcionar, inclusive o IIS. Sou cachorro. No Professional vem? Eu tenho que comprar produtos deles para utilizar porque o que a faculdade disponibiliza para todo mundo é o Professional. O Professional tem. Só a versão Home que não. Tá? Os caras se cuidam muito. Onde eu estava? Esqueci. Carregando a variável. Ah, legal. Então, é como a gente já começa do mesmo modelo para criar uma variável em ASP, né? É a mesma visão que vocês têm do Java. Primeiro declara o seu tipo, o nome da variável. Vou colocar Bzinho para a gente lembrar que é uma variável, tá? Meu texto. Perfeito? Ponto vírgula. Já não vou instanciar com nenhum valor, porém eu já posso instanciar com algum valor se eu quiser, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a variável v, meu texto vai receber. Que informação que ela tem que receber? Tem que receber essa informação aqui, ó, e esse objeto. Então, para conseguir receber informações
provenientes de formulário, eu tenho que usar a instrução request conforme. Qual é o objeto que eu quero pegar? É esse cara aqui, ó. Ó, o nome desse objeto aqui é vtexto. Então eu tenho que usar o nome dele aqui, ó. Vtexto. Tudo bem? Com isso eu fiz a atribuição para essa minha variável, com essas informações, e aí eu poderia pegar essa linha aqui, ó, e transcrever aqui em cima, tá? Já nasce uma variável e já atribuo um valor para ela. Isso seria, a gente só vai economizar uma linha. Tudo bem? Ponto e vírgula. Próximo passo. Tenho a informação carregada da variável, eu vou mostrar. Responsive, .write. O que você quer exibir? Palavra, meu texto. Ponto e vírgula. Terminou as interpretações em ASCII? Terminou. Fecho aqui. Barra body, barra HTML. Vamos entender como ele está se comportando. E aí depois vocês vão ter que fazer esse teste aqui para mim, por que um funciona e por que outro não funciona. Tá bom? Então, se aqui eu tenho o browser do meu usuário, tá? Dentro desse módulo aqui, eu tenho só o interpretador de HTML, e aqui o interpretador de ASP, e aqui é banco de dados, que nesse exemplo a gente não está usando. Tá? Vamos falar da memória do meu micro, do meu servidor. Ok? Só para a gente tentar responder essa pergunta aqui. Tudo bem até aqui? Tranquilo esse códigozinho? Pequenininho, né? Declarei uma variável. Como é que eu capturo a informação que veio de um formulário à parte? Request.form e o nome do objeto que eu quero capturar. Ele tem que ser o mesmo do objeto da página anterior, tá vendo? Eu fiz isso. Então eu uso o mesmo nome, que é isso que eu preciso capturar. E aí depois que eu capturei uma variável dentro do meu, eu faço o que eu quiser. Isso porque eu criei variável. Se eu quisesse ser um pouco mais, otimizar um pouco mais, eu poderia pegar essa linha inteira aqui, ó, e jogar aqui dentro já direto. Response.write, o que eu receber lá de fora. Manda, tudo bem? Vou utilizar. Peraí, professor, eu vi aqui. Ó, o que eu fiz aqui? Criei variável, certo? Depois, eu peguei uma informação que veio de uma outra página e joguei dentro da variável e depois eu imprimi a variável. 3 ações que eu fiz aqui. Eu poderia resolver tudo isso aqui numa única linha. Imprimir. Pegava isso aqui e colocava aqui dentro. Pronto. Já imprimi uma informação que veio de fora. Não precisava usar variável, não precisava usar nada. Tá? Mas eu passo a passo, discutir para fazer ponto, algumas coisas assim. Tem que começar aqui. Professor, a gente vai chegar. A minha ideia agora é uma internet que eu crio um chat. A gente vai conseguir fazer isso baseado nos conceitos da aula? O chat consegue, mas ele não é tão simples assim. Né? O chat online. Na verdade, eu quero online, eu quero internet. De 2 PCs, por exemplo. Via socket, eu já fiz uma via socket e. É que via socket é mais fácil. Você consegue ter uma visão online. A gente consegue produzir um delay. Então o que acontece? Você vai lá, preenche, fez via formulário, digitou, vou enviar. Se o delay de 2 segundos, você atualiza a página do outro, e vice-versa. 1 segundo, o delay de 1 segundo. Tá? Isso é mais fácil você trabalhar via programação, sem usar o software. Mas eu consigo utilizar o software? Consegue também. Tá? Vamos lá. Vou fazer isso aqui. Não precisa. Eu vou deixar para vocês testarem. Pessoal, depois eu quero que vocês digitarem isso aqui. Por que se eu clicar, eu vou explicar. Se eu clicar aqui no HTML direto e abrir no meu browser,
Está lá a pagininha salva no meu computador, clico 2 vezes, ele vai abrir no browser, como a gente estava fazendo no nosso exercício da aula passada, ok? Clicando no botão enviar, ele vai abrir essa página aqui. Por que não aparece a informação? Porém, se eu fizer dentro do Visual Studio, pedir para abrir essa página dentro do Visual Studio, mandar abrir no browser de dentro do Visual Studio e apertar o botão enviar, essa página vai funcionar. Por quê? Pelo seguinte, quando você faz, vou colocar o seguinte cenário aqui, ó, na sua máquina tem lá a página .html e tem a página, isso tudo é a sua máquina, tá bom? Tem a sua máquina que é a recebe.aspx. Se você abre na sua máquina aqui, ó, no seu browser, chamando pelo browser direto, e vai aparecer C, 2 pontos, meus documentos e o nome da página. O que é essa página? Não é HTML? O HTML o browser entende, não entende? Então ele vai mostrar direitinho para você. Inclusive o HTML entende isso aqui, o action. Quando você aperta o botão enviar, o que ele faz? O seu browser vai lá e abre a página recebe.asp. Então, o que é HTML dentro dessa página, o browser entende. Ele vai continuar fazendo isso aqui, ó. Isso para ele não entende. Então, para ele é texto. Ele vai escrever tudo isso para você. Vai escrever o texto como se fosse um texto aqui. Agora, vamos inverter. Para funcionar, ó, eu carreguei esse aqui, cliquei 2 vezes, ele abriu como C, lá na URL lá em cima, né, URL, vai estar como C, 2 pontos, meus doc, barra, página, ponto, HTML. Quando eu aperto o enviar, ele vai de novo nesse mesmo diretório e tenta abrir essa página. Não funciona. Não funciona porque ele não consegue interpretar a codificação ASP ou browser. Certo? Então, se nós mudarmos, você pode responder. Aí eu falei que não vai funcionar, a gente pode abrir diretamente no browser. Foi o que a gente fez. Vai funcionar? Não. A página recebe.asp não funciona, porque a pós não funciona. Por quê? Porque ele não consegue, o browser não consegue interpretar a codificação. Para funcionar, eu tenho que passar pelo IS, que é o Internet Information Service. Como é que a gente, para a máquina de vocês, pela instalação, vai existir um diretório chamado, né? Na URL lá em cima, aqui, ó, URL, // localhost, significa olhando para a minha máquina como servidor de internet, e aí vai aparecer onde está instalado, se é meus doc, página HTML, tá bom? Isso onde é que está onde você gravou, mas se fosse nos documentos, seria meus docs. O que muda daquele endereço para esse, que ao invés de aparecer no caminho físico, C, 2 pontos, F, alguma coisa assim, aparece como localhost. O fato de passar pelo localhost distancia, carrega o servidor de Internet Information Server. Ele sabe ler HTML. Então o que vai acontecer? O servidor lê a página HTML, processa a página HTML e devolve a página HTML, só HTML, para o browser do usuário. Daí beleza, né? Aí você aperta o botão enviar. Como essa informação está sendo processada pelo IS, quando você aperta o botão enviar, todos os dados que você preencheu aqui nesse pequeno formulário são encaminhados para o recebe.asp. Só que são encaminhados como? Através do IS. Então, o IS recebe as informações e a solicitação para abrir a página recebe.aspx. Aí é lógico, ele comanda. E em memória, o que ele vai ter no nosso IS? Tem lá a variável vtexto com o valor que eu digitei lá. Oi. Tem oi aqui, tá? Oi. Isso. E aí ele vai ter. Tem isso, ó. Oi. E aí está gerenciando. Aí ele começa a abrir a página recebe.asp, o HTML ele consegue trabalhar, ASP ele não sabe. Ele instancia o módulo do ASP, aí ele vai ter a variável que é chamada meu texto, criou a variável, ele vai ler o que tinha recebido do texto, que é a palavra oi, então ele vai atribuir o oi para cá, e aí ele põe um response.write, que é devolva
por HTML a palavra, o conteúdo do texto. Então eu vou devolver na palavra oi. Continua a interpretação do HTML e devolve para lá. Tudo bem? Vocês entendem por que não funciona um em relação ao outro? No contexto de, professor, eu cliquei no HTML e não abre, não está funcionando mais. Porque como eu programei em ASCII-X, eu preciso do IES para que ele consiga interpretar minha codificação. Tudo bem? Ótimo. Então, já que vocês entenderam, e o contexto não é tão complexo assim, a gente só viu duas instruções novas aqui, só o response.write e o request.form e a declaração de uma variável. Lembrando que para declarar a variável nasce aqui, ó, variável, e aqui o seu tipo. Tá bom? Só lembrar desses contextos. Eu peço que vocês façam o seguinte exercício dentro do Visual Studio Java. Lembra desse formulário que nós construímos? Isso. Agora você vai fazer o seguinte: você vai importar esse seu formulário para o seu projetinho website. Você não vai redigitá-lo. Você não vai lá copiar e colar dentro de uma página. Não. Tem que existir no seu exercício uma página chamada HTML que você já fez, que é o nosso exemplo na aula passada. Então você vai importar para o seu projetinho e aí você vai construir a nova página, o recebe.aspx. No nosso exercício, eu acho que era ler.aspx. Não é? Ler. Aí você vai construir a página ler.aspx capaz de mostrar todas as opções que o cara marcou. Então agora vocês vão entender. Quando o cara indicou aqui a palavra masculino, o que eu estou recebendo? No nosso exemplo passado, masculino, esse objeto era N, esse objeto era F. Então o valor que eu vou receber da variável vsexo é um N. É isso que vocês querem que eu quero que vocês visualizem. Tudo bem? Entendemos que a gente precisa produzir? Uma página chamada ler.asp que mostre todo o conteúdo dos objetos da página anterior, que foram selecionados. Vamos à aula.